Olá, começa agora São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que pretende discutir e debater as perspectivas, as possibilidades e os problemas do nosso país. Nosso convidado hoje é Ricardo Patá. Ele é o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, a terceira maior central sindical do país. Ricardo, queria começar com a sua avaliação sobre para onde está caminhando o Brasil. Se a gente pode olhar para frente, hoje nesses dias não está muito fácil, o que se vislumbra no médio prazo? Eu tenho comentado a respeito desse tema e voltado numa leitura que fiz de um livro chamado Tempos Muito Estranhos. Esse livro retrata a quarta reeleição do Roosevelt. Foi o único presidente americano eleito 4 vezes, que passou por crises diversas, entre elas a Segunda Guerra Mundial, que ele conseguiu ajudar a paz sem poder assinar, que ele morreu antes. E naquela oportunidade antes, em períodos anteriores, ele tinha adversidades enormes e para superá-las ele teve uma série de atividades no New Deal, que fez com que por movimentos sociais, uma série de formas de inclusão social, ele conseguiu sair de uma crise grande e continuar sendo o maior país do planeta naquela época e até hoje. E por que são tempos muito estranhos? Porque nós estamos com muitas crises ao mesmo tempo. O Brasil é o país que mais água tem no mundo, e está faltando água, aqui em São Paulo. O Brasil está vivendo um momento de crise econômica, que é internacional, mas é local, e aqui com as suas características específicas. Uma crise política, a meu ver, sem dimensão, e a quarta e última crise, a meu ver, que é a pior de todas, que é a crise de credibilidade. Hoje as pessoas não acreditam mais em ninguém. As instituições estão maculadas, com raras exceções. A sua é uma daquelas que ainda continuam em alta, jornalismo, as pessoas acreditam, mas as demais, o campo político, campo sindical, estão maculados. Então estamos vivendo momentos, a meu ver, de gravidades profundas. Mas para onde caminhamos? Eu também percebo o Brasil de uma dimensão extraordinária em todos os seus aspectos, não só no território, mas com um povo maravilhoso. O povo brasileiro não existe igual no mundo, é o melhor povo do mundo. Tenho certeza absoluta que nós haveremos de ter alternativas para superar essas questões, e essas questões não vão ser resolvidas exclusivamente pela Presidente da República, pela Câmara, ou pelos sindicatos, ou pelos políticos. Ela tem que ser resolvida pela sociedade. De que maneira? De forma a ter um diálogo. Tem que ter um canal de diálogo que haja um início de credibilidade. Que as coisas que sejam ditas sejam factíveis, que a gente possa acreditar naquilo que está sendo falado. Olha, eu vou melhorar a educação, eu vou fazer isso para a mobilidade, eu vou fazer isso para a saúde. E a gente começar a perceber que isso está sendo feito. Vou melhorar para o emprego. Tem uma série de questões que têm que ser ditas e têm que ser comprovadas. E eu acho que aí inicia um processo de credibilidade. Então o movimento sindical, por exemplo, tem que ter um diálogo muito grande com os representados, no sentido de buscar agendas propositivas. Nós não podemos ficar toda hora só reclamando, não adianta. Nós temos a responsabilidade como cidadão de iniciar um processo de, no diálogo, começar a pavimentar um caminho de superar essas adversidades, ao meu ver, muito graves. Se eu não estou enganado, o senhor faz parte do chamado Conselhão, Conselho do Governo Federal, que reúne justamente sindicalistas, empresários, figuras da sociedade, políticos, quer dizer, vai muito além do governo. Não seria essa uma possibilidade? Você tocou num tema que, a meu ver, é essencial. No governo Lula, esse conselho, ele se reunia a cada 90 dias no máximo. E tinham grupos e comissões, ou seja, funcionava, tinha sinergia, e nós buscávamos lá a questão, por exemplo, da política do salário mínimo, que foi construída pelas centrais sindicais, ela também teve o apoio desse conselho. A presidenta Dilma, infelizmente, nesse aspecto, ela falha. Não há reuniões nenhuma, o conselho está praticamente aposentado, mas seria sim uma das alternativas importantes para uma interlocução com a sociedade civil. Empresários, trabalhadores, professores, realmente é um aspecto, e eu já em algumas oportunidades tive essa condição de falar para a própria presidenta, de retomar esse campo que seria um dos instrumentos poderosos do diálogo. Agora, o senhor
e outros dirigentes sindicais das centrais, das maiores centrais, têm procurado manter uma ação conjunta em várias questões. Em algumas não há essa unidade, exemplo da terceirização, em que as posições acabaram se distanciando e se diferenciando, mas em outras questões, como por exemplo agora diante da possibilidade de junção do Ministério do Trabalho e da Previdência e de outras, da retomada do emprego, etc., as centrais sindicais se alinham momentaneamente, pelo menos. O que está faltando para que esse alinhamento seja, digamos, transformado em ações efetivas dentro do governo? Olha, nós, nas oportunidades que tivemos trabalhando de forma conjunta, como foi a questão da construção da política do salário mínimo, foi uma vitória extraordinária para todos os trabalhadores. Da mesma forma, quando nós estivemos unidos para fazer com que o presidente Lula vetasse a emenda 3, que seria uma pejotização do emprego no nosso país, e nós conseguimos, porque nós estávamos unidos. Nesse momento, que requer essa unidade, nós estamos com algumas dificuldades, e muitas delas mais do ponto de vista até de torcida partidária. A UGT é uma central plural, nós não somos de partido nenhum, a nossa política é usar os partidos a favor dos trabalhadores. Agora tem algumas centrais que têm uma ligação muito próxima do partido político. Mas o senhor não é filiado a um partido? Eu sou filiado a partido, sou ao PSD. Do ministro Kassab? Do ministro Kassab, mas eu, como presidente da central, eu tive essa opção de filiação. Mas tem pessoas filiadas em outros partidos e a UGT nunca utiliza, por conta de eu ser o presidente, ao que o PSD é dono da central. Isso não. Mas muitas vezes nós usamos o partido a nosso favor. Vou dar um exemplo que ocorreu, que foi fundamental. Estava sendo discutido, debatido, o negociado valer mais do que o legislado. O movimento sindical é contra. Nós não temos uma estrutura ainda capaz de rasgar a CLT, rasgar a Constituição. Se não fosse o PSD, e o ministro Kassab nos ajudou muito, e o líder do partido, Rosso, nós teríamos um prejuízo enorme. Então, esse é o trabalho que nós desenvolvemos dentro da UGT, é utilizar o partido a favor dos trabalhadores. Agora, a minha relação pessoal com o partido, lógico, eu sou homem de partido, mas eu, individualmente, não a UGT. Agora, tem muitas pessoas dentro da UGT que também são do PSD, como tem de outros partidos. Mas a unidade, ela não, hoje está com essas questões, estão nos distanciando um pouco. Isso é muito ruim, porque nós tivemos uma série de oportunidades de construir um diálogo que, com certeza absoluta, ajudaria muito o governo do ponto de vista de ter a sua governabilidade garantida, que é, para mim, a preocupação maior. Nós queremos governabilidade. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo. O São Paulo Brasil volta daqui a instantes. Estamos de volta com o São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo. Hoje, o nosso convidado é Ricardo Patá. Ele é o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, terceira maior central sindical do país. O senhor mencionou no primeiro bloco que a crise política não tem nem dimensão. Eu queria que o senhor explicasse melhor isso e também apontasse de que maneira que a gente sai dessa crise. Porque a lógica é que quando o político não está bom, na eleição seguinte elege-se um outro time. Mas não é isso que parece que está acontecendo. Não, é que nós estamos, na verdade, vivendo uma complexidade política. Eu, com meus 62 anos, nunca tinha apercebido de situações dessa gravidade, independente dos momentos da ditadura, que eu era jovem, mas, de qualquer forma, essas características que nós estamos percebendo. Por exemplo, nós temos num governo eleito presidente com vice-presidente de um outro partido, e temos esse outro vice-presidente que é do PMDB, mais o presidente do Senado e da Câmara, que são do mesmo partido, e a gente não consegue perceber sinergia. Quer dizer, há um descompasso muito grande. Isso traz para todos nós uma insegurança, porque independente se nós apoiamos ou não apoiamos o governo, esse ou aquele governo, essa não é a questão. A questão é que se tem um governo eleito para construir um projeto e dentro desse tem um apoio político, a gente já começa a desconfiar que esse apoio político não funciona. Isso traz muitas inseguranças. E é lógico que houve a nosso olhar dos trabalhadores, já no início desse ano, descompromissos muito grandes do governo, da própria presidenta com os trabalhadores, que iniciou o ano
com medidas provisórias tirando o direito dos trabalhadores. Então, por isso que eu disse que uma das crises mais graves é a crise de credibilidade. Dimensão tem, uma crise enorme, muito grande, mas nós estamos incompetentes de iniciar essa diminuição das situações graves que estão sendo trazidas para a sociedade, para os trabalhadores em especial, por conta de não haver uma sinergia no campo político, em especial daqueles que apoiam o governo. E qual seria, digamos assim, a saída para isso, né? O que é? É a eleição de 2018? É a interrupção do mandato antes? É o impeachment? É a renúncia? O quê? Olha, tem diversas alternativas. Sim, mas eu queria sua. A minha, vou dizer, mas a meu ver tem 3 alternativas. Uma alternativa é dessa do Tribunal Superior Eleitoral, que seria pela saída da presidente e do próprio vice-presidente. Tem aquela que é do próprio impeachment, que sairia ela e o vice-presidente Michel Temer assumiria. E tem a própria possibilidade de uma renúncia também da presidenta, e todas elas levam a caminhos que, a meu ver, não seriam dos melhores, independente de quem são as pessoas, porque não é uma questão pessoal. A minha percepção é que esse governo fica até 2018, com problemas graves, e o principal motivo que poderá minimizar, diminuir essa situação grave de diminuição de percepção da sociedade por um governo da presidenta Dilma é a possibilidade de haver uma melhoria na economia. 2015, praticamente perdido. Praticamente não, perdido. 2016, com indicativos também que dão um ano muito ruim. 2017 é um ano que, se tiver uma recuperação adequada, tiver emprego, soluções para as graves crises econômicas, a corrupção totalmente estancada, que, a meu ver, isso é uma das situações mais graves que ocorreram, em especial com a Petrobras. Eu acho que ainda há possibilidade de ter uma sucessão do próprio partido da presidente. Mas nós estamos falando de coisas diferentes. Quer dizer, quando a gente fala da situação econômica, da crise econômica, há fatores que são, vamos dizer assim, possíveis de serem controlados pelo governo, as opções políticas e econômicas que ele adota, sei lá, taxa de juros, de enfrentamento, de concessão de crédito, de redução de crédito, de redução de gastos. Tem uma porção de coisas que o governo pode fazer. Agora, quando a gente fala de Tribunal Superior Eleitoral, ou de um processo de impeachment, ou do Tribunal de Contas da União, nós estamos falando de um outro patamar e de outra realidade. Não está havendo uma mistura entre essas duas coisas? Não, eu acho que todas elas estão muito ligadas uma à outra. Porque, a meu ver, a questão econômica ela seria muito melhor resolvida se não houvesse a crise política dessa dimensão. A crise política ela é alimentada com possibilidades como essa que eu comentei, de TSE, TCU, pedaladas e assim por diante. Porque se houvesse uma compreensão política, com certeza absoluta, essas questões não estariam no campo da nossa visibilidade. E a questão econômica, que nós temos essa tal da pauta-bomba, quem, na realidade, comanda e coloca essas questões é exatamente aqueles que apoiam, que são do partido de apoio ao governo, que é o presidente da Câmara. Então, a situação, ela se agrava do ponto de vista econômico porque não há uma compreensão política. Uma coisa tem tudo a ver com outra. Para mim, a questão econômica é menor que a crise política. Se a crise política, e através do diálogo, iniciasse um processo de que a gente pudesse dissipar essas situações tão complexas e graves que estão ocorrendo, eu tenho certeza que nós teríamos muito mais capacidade efetiva de resolver as questões econômicas. Porque aí nós teríamos, olha, a sociedade, de uma forma geral, no diálogo, está compreendendo que o ajuste fiscal é necessário. Para isso o governo tem que fazer a sua parte, diminuir seus gastos, tem que diminuir, como começou, diminuir os ministérios, diminuir cargos comissionados, entre outras questões. Fazer uma perspectiva, uma colocação onde nós pudéssemos ter certeza absoluta da transparência. Eu tenho certeza que, resolvendo essa questão, nós teríamos a solução econômica com muito mais tranquilidade. A UGT apoiou a presidenta Dilma na campanha? A UGT plural, como já disse anteriormente, eu apoiei. Eu, como presidente e vários dirigentes, eu apoiei tanto o presidente Lula
E apresentei uma na primeira e na segunda eleição. Eu apoiei de forma bastante ostensiva, acreditando num projeto que valoriza a inclusão social. No governo Lula nós tivemos aí a possibilidade de milhões de pessoas saírem da linha de miséria, uma série de projetos que foram para alcançar aqueles que eram os invisíveis da sociedade. Então eu acredito nesse conceito. Não sou do PT, mas apoiei as duas pessoas. Como é que é possível o presidente apoiar e a entidade não apoiar, ser plural, ser independente? Como é que se faz essa separação? Porque eu acho que é uma qualidade. Quando nós iniciamos o trabalho na UGT, nós iniciamos para quebrar alguns paradigmas. Entre eles, aquele de nós temos a capacidade de ingerir nas políticas públicas que vão a favor da sociedade, em especial da base da pirâmide, que são os nossos representados. E para isso, nós não podemos ter um partido político que esteja comandando a central sindical. Porque o partido político tem interesses outros que vão além daqueles que são perseguidos por nós. Então essa vamos dizer, engenharia dentro da UGT nos dá uma credibilidade muito grande. E nós crescemos muito. Nós iniciamos em 2007 com 180 sindicatos, hoje nós temos 1.300 sindicatos. Nós estamos muito próximos do segundo lugar, quase idêntico ao número de trabalhadores representados da outra central sindical. Isso nos deu credibilidade. Uma central sindical que, na realidade, não utiliza a política de forma, uma política menor. Nós queremos utilizar uma política grande, política de Estado. Muito bem, vamos fazer mais um rápido intervalo e São Paulo Brasil volta já já. Estamos de volta com São Paulo Brasil, o programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, que debate e discute as perspectivas e as possibilidades do nosso país, hoje com o convidado Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, a terceira maior central sindical do Brasil. Nós falamos aí rapidamente sobre a questão da terceirização. Esse é um tema que mobilizou os trabalhadores, houve um grande debate, a opinião pública entrou de alguma maneira, mas ele acabou sendo congelado aí temporariamente, porque o projeto foi para o Senado e ali está em banho-maria por enquanto. Qual é a posição da UGT em relação à proposta que ampliava as possibilidades de terceirização? Bom, esse é um tema que divide o movimento sindical. Tem central sindical que é contra qualquer tipo de terceirização. Tem central sindical que quer terceirizar todos os postos de trabalho. E tem central que, como é a UGT, que na realidade, a meu ver, tem uma posição mais equilibrada. A UGT, com certeza absoluta, é a central que mais trabalhadores, prestadores de serviços tem terceirizados. É a UGT. Nós somos a central que mais sindicatos de asseio e conservação, limpeza de rua, são filiados. Telefônicos são filiados ao UGT. Os próprios sindicatos de terceirizados, filiados ao UGT. Então nós temos uma expertise muito grande nessa questão de trabalhadores terceirizados. Nós somos favoráveis à regulamentação desses 13 milhões de trabalhadores que existem no Brasil terceirizados, mas nós somos contra em generalizar a terceirização. Essa situação de generalizar, você vai, na realidade, precarizar. Tem um exemplo análogo. Eu estive na Bélgica falando com os sindicatos dos comerciários do país. E lá eles não trabalham domingo, não trabalham feriado. Eu falei, poxa, que maravilha, então aqui o comerciário está numa situação muito boa. Qual é o problema? Não é possível não ter. O problema aqui é que nós temos o tal do part-time, só que 77% dos trabalhadores são adeptos ao part-time. O que aconteceu? Houve uma diminuição do salário. Os comerciários, na realidade de lá, é uma categoria que tem a média salarial menor de todas as demais categorias. E no Brasil, com certeza absoluta, em se generalizando, em se possibilitando que todas as atividades possam ser terceirizadas, nós vamos ter uma precarização. Mas era isso que propunha o projeto que está no Senado? O projeto que saiu na Câmara é isso, exatamente isso. Ele previa, se eu não estou enganado, que você tinha que ter a empresa que prestava serviços terceirizados ser especializada naquela função. E já houve terceirização desde o tempo da Volkswagen lá atrás, quando surgiram pequenas fábricas, entre aspas, dentro da Volkswagen. Ainda nos anos 80, debaixo do sindicato dos metalúrgicos do ABC, comandado pelo Lula. Ou eu estou enganado? Não. No conceito você está certo, na realidade está infelizmente enganado. O que nós teríamos lá
nós teríamos, por exemplo, eu sou comerciário, oriundo, eu sou funcionário do Pão de Açúcar. Então, hoje não se pode, só pode se terceirizar no Pão de Açúcar a limpeza, a segurança e alguma outra função. A atividade fim, que é considerada da empresa, no caso específico, supermercado, caixas, repositores, esse não pode ser terceirizado. Nós teríamos uma empresa, como você disse, especializada com essa finalidade, e o que nós teríamos, na realidade, era uma diminuição do custo da mão de obra, porque essa mão de obra seria vendida como mercadoria. É como uma Coca-Cola. Então, olha, você quer tantas Coca-Cola, você quer tanto, então vai para você isso. Então, os valores percebidos pelos caixas de um Pão de Açúcar, de um Carrefour, seriam com certeza absoluta rebaixados. Isso não nos interessa. Nós não queremos, na realidade, nenhuma atividade que possa, pela sua especialização, ser, na realidade, uma possibilidade efetiva de diminuir a capacidade de ter benefícios e de diminuir salário. Certeza absoluta que aconteceria isso. Então, nós somos favoráveis que os trabalhadores de segurança, trabalhadores de limpeza e algumas outras atividades factíveis de terceirização, que eles tenham segurança. Porque o que ocorre hoje no Brasil, na realidade, é que esses trabalhadores têm empresas, são as famosas empresas gatos, elas não pagam o seu salário quando vão recorrer na justiça, essas empresas sumiram. Nós não queremos isso, nós queremos que eles tenham condições efetivas de que estão trabalhando, estão recebendo em empresas que estão prestadores de um bom serviço. Uma vez que eu olho uma foto de uma manifestação sindical, seja de que central for, pelo menos as que eu vi na imprensa, eu vejo muitos cabelos brancos, muita gente mais idosa. Não vejo a juventude participando do movimento sindical. Por que ela não participa, se é que eu estou certo? Você está certíssimo. Esse talvez seja um dos principais motivos de não haver um arejamento. E se faz necessário. Eu mesmo tenho 62 anos, como eu falei, já não tenho cabelo branco, mas não tenho cabelo. Mas já aponta a minha idade, 62 anos. Estou no movimento sindical desde 1991. Entrei mocinho. Eu fui um dos poucos que entrei já na direção do sindicato com menos de 30 anos de idade. E hoje é muito difícil você ter no movimento sindical pessoas na direção que tenham menos de 30 anos de idade. Esse o jovem hoje ele não acredita muito. Como eu disse até na questão de confiança, o jovem está muito distante. Como nós podemos resolver isso? Os sindicatos comerciais de São Paulo, nós temos uma relação muito grande com o mundo acadêmico, temos parceria com várias universidades, e para os sócios jovens que entram, nós conseguimos desconto de 40%, 50% ou até um pouco mais, e isso está trazendo um pouco do jovem para dentro do sindicato. É um dos únicos instrumentos que nós estamos conseguindo trazer o estudo universitário. Trazer o jovem, trazer o estudante para dentro do sindicato. No passado, na época que o Lula era presidente do sindicato, da ditadura, os jovens entravam mais por conta de um ideal, de mudar, de acabar com a ditadura. Talvez foi uma das adversidades maiores que o movimento sindical teve uma atividade fundamental e ajudou a acabar com a ditadura. Naquele momento a gente percebia os jovens entrando dentro do sindicato com essa finalidade. Hoje não existe ditadura, graças a Deus, mas existem outras questões e que o jovem, na realidade, ele precisa ser chamado, a questão da tecnologia, entre outras. Nós temos dificuldade efetiva de trazer os jovens. É uma das adversidades que nós estamos discutindo muito para trazê-los dentro do mundo sindical. Qual é a posição do UGT em relação ao financiamento do movimento sindical? Porque hoje, tanto as centrais sindicais quanto os sindicatos, eles vivem do dinheiro que é obrigatoriamente descontado do salário de todo trabalhador, seja ele sindicalizado ou não, vai para um cofre geral e esse valor é distribuído de acordo com a quantidade de sindicalizados ou de base que você tem, né, na verdade, de base que você tem naquela categoria. Isto não já foi no passado, por exemplo, um motivo de oposição da CUT, mas hoje a CUT, entre outras centrais, se beneficia e não é a favor do fim desse financiamento. Aí nós estamos falando de duas questões, porque esse financiamento que você comentou por último é mais voltado às centrais sindicais. Sim. Mas o imposto sindical, e que há sempre é muito polêmico, é um dia do trabalhador, dividido, né, 60% para o sindicato, 15% para a federação, 5% para a confederação, 10% para o governo e 10% para as centrais nos últimos anos.
Esse imposto sindical, na realidade, ele que financia a capacidade de um sindicato representar seus trabalhadores. Porque aí tem duas questões. Fala, por que cobra isso? Por que não é só o sócio que faz com que o sindicato tenha a vida financeira resolvida? Tem algumas questões, uma em especial, e com certeza você sabe, as pessoas que estão nos vendo talvez não saibam. Todos os trabalhadores, sócios ou não sócios, beneficiam das convenções e dos acordos coletivos. Se fosse só para o sócio, porque nos Estados Unidos é somente os sócios do sindicato que recebem os benefícios conquistados nas campanhas salariais. Então, lá nos Estados Unidos, a assistência médica, entre outras questões, só são conquistadas para aqueles que são sócios. Os que não sócios não recebem absolutamente nada. No Brasil é diferente. Para fazer qualquer mudança de custeio, nós temos que fazer uma mudança na representação. Enquanto todos os trabalhadores recebem todas as negociações coletivas do movimento sindical, eu vejo que é muito correto que haja um pagamento de todos os trabalhadores com essa finalidade. Ou seja, 60% do salário de um dia vai para o sindicato fazer essa campanha, fazer esse trabalho em prol de todos os trabalhadores associados ou não. Muito bem. Vamos fazer mais um rápido intervalo. São Paulo Brasil volta daqui a instantes. Até lá. Estamos de volta com São Paulo Brasil, o programa da TV Câmara Municipal de São Paulo. Hoje o nosso entrevistado é o presidente da UGT, Ricardo Patá. A UGT é a terceira maior central sindical do Brasil. Ricardo, eu queria que você contasse um pouco como é que surgiu a UGT. Ela é de 2007, que eu sei, é a fusão de 3 centrais sindicais, né? A CGT, a SDS e CAT. Em primeiro lugar, por que elas se juntaram? E em segundo lugar, por que o Brasil tem tanta central sindical? Bom, primeiro, a UGT nasceu com 2 sentimentos. O primeiro de agregar, porque o movimento sindical brasileiro nos últimos anos está desmembrando, está fazendo um mundaréu de sindicatos em todas as esquinas, até muitos desses com interesse exclusivo de arrecadar. Não tem nenhuma relação de legitimidade com os trabalhadores de áreas distintas. Então nós agregamos algumas centrais que deixaram de existir com essa finalidade de buscar, para essas centrais inclusive, a capacidade de ter uma condição de interferência nas políticas públicas adequadas às necessidades dos representados. O segundo sentimento, eu até, na oportunidade que fui convidado para estar junto, construindo esse conceito, eu tinha acabado de ler um livro do Boaventura de Souza, Quebra de Paradigmas, e que naquele artigo do livro dizia que a maior parte dos sindicatos no Brasil e no mundo tinham deixado para trás certas questões importantes e as ONGs que proliferaram no mundo todo estavam ocupando esse espaço. Então eu busquei, com esse conceito, ter a capacidade efetiva de fazer projetos que vão ao encontro do trabalhador como cidadão, ou como estudante, ou nas filas da saúde, efetivamente como cidadão. Porque nós percebemos que todas as políticas equivocadas, na realidade quem sofre são os trabalhadores. São os filhos dos trabalhadores que estão em banco escolar de péssima qualidade, os filhos dos trabalhadores ou os próprios trabalhadores nas filas de saúde e de péssima qualidade. Então esses 2 sentimentos deram um indicativo de iniciar um processo de ter uma central sindical que tivesse essa capacidade efetiva de buscar alternativas para os trabalhadores enquanto cidadãos. Tem muitas centrais sindicais no Brasil. Nós temos 6 centrais que estão nos quesitos elaborados pelo Ministério do Trabalho, que alcançaram os números efetivos. Mas nós temos mais de 10 ou 12 centrais sindicais que também não alcançaram. Eu acho que são muitas centrais sindicais. Eu concordo plenamente com você, como acho que são muitos sindicatos. Eu sou favorável, na realidade, pela unidade. Eu acho que nós devemos, nas próprias centrais sindicais, que têm pensamentos similares, têm representação parecidas, que temos que buscar alternativas de estarmos unidos. Mas o senhor foi fundador e tesoureiro de outra central sindical até 2007. É verdade. Da Força Sindical. Foi. Então não é um dos que se desagregou.
Na realidade, a minha saída basicamente teve por admirar esse conceito que nós estamos criando juntos. E também por um outro motivo. A maior parte das centrais sindicais sempre valorizaram o chão da fábrica. Não é? E eu sou um homem de chão de loja. Não é? E a área de comércio e serviço nunca tiveram uma articulação, uma interlocução adequada. Eram, como eu disse, os miseráveis do Vitor Hugo. Então isso que me deu essa oportunidade efetiva de abraçar esse projeto. Tanto é que hoje a UGT é a central que tem por volta de 60% dos comerciários do Brasil inteiro. Nós conseguimos, com essa unidade, ter a regulamentação da categoria dos comerciários no ano passado. Nós não tínhamos isso há 2 anos atrás. Isso, efetivamente, a UGT teve um peso fundamental. Como tem uma representação de motoboys, motoristas de ônibus, Aceio e Conservação do Brasil. Ou seja, é uma central sindical que tem muito mais afinidade pelo trabalho que nós representamos. Então eu saí por esses motivos. Entendi. Agora, o movimento sindical não usa modelos antiquados de movimentação, de mobilização, de manifestação? Quando eu digo isso, eu penso em carro de som, passeata, bandeira, greve, em muitos casos de atividades que comprometem a vida do cidadão, ou, em outros casos, greves que não custam nada para fazer. E eu cito as greves de setores da universidade, onde os grevistas continuam recebendo o seu salário e não tem nenhum risco de serem demitidos, né? Eu conheço a greve, como qualquer pessoa que leu alguma coisa ou que praticou, a greve em que o trabalhador corria o risco do desemprego e ele provocava no patrão o prejuízo imediato e automático de não produção de determinado produto. Quando se faz uma greve numa universidade ou quando se para um metrô ou linhas de ônibus, a impressão que dá para o cidadão que está de fora é que o prejuízo não é do patrão, é do cidadão. Eu concordo em parte com o que você comentou. Eu acho que o movimento sindical ele precisa se atualizar e atualizar muito. E para isso nós precisamos, primeiro, dos jovens que nós já agora há pouco. E segundo, estar adaptado a instrumentalização das atividades tecnológicas que nos ajudam e ajudam muito. O carro de som, na realidade, tem um símbolo, porque eu concordo com você, parece até um dinossauro, né? Nas épocas que nós estamos vivendo hoje, com a tecnologia tão avançada, né? Em tantos aspectos interessantes e importantes, tem que pular um tal do carro de som com aquele barulhão, que ele vai infernizando a vida de muitas pessoas. Nós mesmo tendo essa característica que eu concordo com você, mesmo assim nós ainda utilizamos esse sistema. Agora, nós, e em especial eu lá na UGT, eu acho que a greve ela só pode ser usada numa última instância, em situações muito, muito, muito atípicas. Eu sou totalmente contra fazer greve ou por questões políticas, ou greve pela greve, ou por visibilidade. Absolutamente sou contrário. Eu acho que é uma questão constitucional, uma questão já cultural, de centenas de anos de vários anos que são utilizadas pelos países do primeiro mundo e inclusive pelo Brasil, com esse sentido específico. E no passado, com certeza absoluta, tinha muito mais a ver, né? Como nós tivemos problemas com as mulheres nos Estados Unidos que acabaram morrendo queimadas numa fábrica têxtil, no dia 8 de março de muitos anos passados. Naquele momento, sim, efetivamente, o movimento sindical tinha que demonstrar a sua capacidade de unidade e parar, efetivamente, porque era para a vida até do próprio trabalhador. Então, eu acho que hoje nós temos que nos atualizar, o movimento sindical, como todas as instituições, para que nós tenhamos um mundo equilibrado, né, utilizando a prática do respeito ao cidadão, efetivamente, porque quando você faz uma paralisação na Paulista ou qualquer outro local, você está efetivamente fazendo uma demonstração para aqueles que você representa, mas trazendo problema para muitos que você não representa. E a cidade, no caso específico, é de todos nós. Então, a UGT, ela pensa muito de forma equilibrada. Só em último caso nós somos favoráveis à greve. Agora, temos utilizado muito a internet e todas as atividades das sociais modernas no sentido de estar conversando com os nossos representados. Muito bem.
Vamos para mais um rápido intervalo. São Paulo Brasil volta daqui a instantes. Estamos de volta. Este é o São Paulo Brasil, programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, que debate e discute perspectivas e possibilidades do nosso país. Hoje conversando com o Ricardo Patá, que é o presidente da União Geral dos Trabalhadores, terceira maior central sindical do país. Ricardo, você é formado em Direito, pós-graduado em Administração de Empresas, estudou no Dante Alighieri, que é um colégio elegante de São Paulo. Como é que foi parar no sindicato? Esse é um tema interessante. E antes até do Dante Alighieri, estudei no Elvira Brandão. Não sei se você conheceu, lá na Alameda Jaú. E o meu colega de classe era Horácio Laffer, naquela oportunidade. Eu, na realidade, trabalhando no supermercado Bazar 13, que eu comecei a trabalhar em 1972, eu percebia, assim, pelos trabalhadores mais simples, uma série de situações que chegavam a mim, e eu, de uma certa forma, tinha uma liderança naquela oportunidade, e eu comecei, então, eu nem sabia que existia sindicato, não sabia nem da existência de sindicato. Aí comecei a perceber uma possibilidade efetiva de poder falar pelos trabalhadores, e fui, então, me inteirar um pouco do sindicato. Então, eu estive lá com o presidente do sindicato daquela época. Havia uma chapa de oposição que me chamou, inclusive, para ser candidato, mas aí o presidente falou, olha, não, vem para cá, eu era jovem, tinha 26 anos de idade, e você vai ser o secretário-geral do sindicato. Eu gostei da ideia e comecei a trabalhar no sindicato naquela oportunidade, sem me licenciar do trabalho. Eu só fui me licenciar em 1991. Mas foi mais no sentido, efetivamente, de um ideal, de buscar ter uma interlocução através do sindicato para com os trabalhadores. Foi uma questão que nunca esteve no ideário até aquele momento de participar, nunca. Foi uma questão de um momento e que eu fico muito feliz. Bom, e o que é que mudou mais significativamente no movimento sindical desse tempo que você iniciou para os dias de hoje? Olha, no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que eu tive o prazer de começar como secretário-geral e agora como presidente, deu para fazer um trabalho muito importante, aproveitando muitas das ferramentas que eu consegui aprender, tanto na vida quanto na universidade. Então, hoje nós temos um sindicato que tem uma gestão muito transparente, muito adequada, uma tecnologia de ponta e um número de filiados muito grande. Hoje nós passamos mais de 52 mil associados, coisa que no passado não tínhamos nem 6, 7 mil. Então eu acho que os objetivos importantes é dar alma para o sindicato, porque sindicato com suas estruturas maiores, sem sócio, sem trabalhador, é um sindicato sem alma. Então nosso sindicato adquiriu a sua alma, um sindicato hoje respeitado. Tenho certeza absoluta que eu consegui, junto com o grupo da direção do sindicato, dar uma contribuição importante à nossa atividade. Agora, não há dúvida que o movimento sindical de hoje, quando comecei, é muito diferente do movimento sindical da época da ditadura, que eu acho que é um sindicalismo mais romântico, sabe? As pessoas entravam com a capacidade de compreensão da sociedade que estava vivenciando e trabalhavam muito para destruir, no caso específico, a ditadura. Hoje, eu percebo um sindicalismo mais acomodado. Os patrões, usando um termo que o sindicato do tempo da ditadura gostava de ostentar, são mais compreensivos com o movimento sindical hoje em dia? Não, principalmente na área de comércio e serviços, absolutamente não. Até nós temos ainda práticas sindicais muito graves, é muito difícil você fazer as campanhas de sindicalização, você percebe muita resistência. Nós fazemos nos sindicatos comerciais de São Paulo 2.500 sindicalizações por mês, mas chega no fim do mês, das 2.500, 2.000 praticamente deixam de existir, ou porque chega na empresa, que é o dono da empresa sabe, pede para a pessoa sair, normalmente sai, ou até os próprios maridos de mulheres que entram no sindicato também pedem para sair. Ou seja, é uma dificuldade muito grande de hoje você trazer novos sócios ao sindicato. E o que atrai mais? São os benefícios indiretos, assistência médica, essas coisas? Infelizmente. Clube de campo e companhia? É o assistencialismo, infelizmente. Eu digo a você que hoje nós temos 52 mil sócios, mas dá
uma quantidade de serviços importantes, médico, dentista, clube de campo, etc. Se, por qualquer motivo, o sindicato deixasse de prestar esse serviço, eu tenho certeza absoluta que dos 52 mil não ficariam 1.000 sócios. Esse, infelizmente, a meu ver, é uma situação ruim, não é boa, porque eu acho que o sindicato, na realidade, o seu conceito, a sua forma de representar, tinha que ser no sentido das pessoas entrarem para fortalecer o sindicato, para que ele tivesse cada vez mais capacidade de ter bons acordos, representar melhor a categoria, enfim, uma série de atividades que seriam aquelas políticas maiores, porque o assistencialismo devia fazer parte, na realidade, do conceito do Estado, o Estado que devia prestar esse serviço. Agora, nós temos o argumento que como o Estado não faz, o sindicato faz. E o PSD é o seu primeiro partido político? Não. Foi a primeira militância? Não, eu já participei na política com 21 anos de idade. Eu tinha dois parentes que eram... Um era o Nicolau Tuma, foi deputado federal, e o outro o Ricardo Izar, que também era deputado federal. Eles estavam na Arena. Eu entrei na Arena naquela oportunidade, fui candidato a vereador em 76, tive 8 mil votos. Estudava na PUC naquela oportunidade. E mesmo assim fui respeitado, porque a Arena era um partido que era na época da ditadura, né? E foi uma experiência interessante, mas a única na minha vida. Nunca fui candidato absolutamente a mais nada na vida. E mas o que levou a reincidir, de entrar num partido? Aí o Kassab esteve na UGT e ofereceu para algumas pessoas que entrassem no PSD a possibilidade de ter participação na Executiva Nacional, ter a possibilidade de um olhar social colocado pelas pessoas integrantes oriundas da UGT, e que nós teríamos duas defesas importantes que o partido se comprometeria: a redução da jornada para 40 horas e também a questão da aposentadoria, né, que seria o fim do fator previdenciário. Serão duas questões e que, não por conta do partido, por outras situações, não conseguimos colocar em prática isso. Mas conseguimos sim que todas as questões de cunho social o partido nos escuta, para que nós possamos dar a nossa opinião, como foi a questão da medida provisória 680, que colocaria o negociado acima do legislado. E foi o partido, sob a nossa orientação, que ajudou a derrubar essa possibilidade. Muito bem. Nós fazemos mais um rápido intervalo e o São Paulo Brasil volta daqui a instantes. Estamos de volta com o São Paulo Brasil, programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, que hoje entrevista o presidente da UGT, Ricardo Patá. A UGT é a terceira maior central sindical do Brasil. Cada esse último bloco a gente faz um pouco de futurologia, saindo um pouco do cenário momentâneo aqui do Brasil, dessas dificuldades que a gente vive, a pensar o que pode acontecer com o nosso país num prazo um pouco mais dilatado. Qual é a sua visão? Eu acho que o Brasil, ele, com certeza absoluta, vai ser um país muito grande, não só na sua dimensão territorial, mas muito grande na sua capacidade efetiva de construir uma política de inclusão social. Hoje, nós percebemos o Brasil como a sétima, oitava economia, adequada ao humor do dólar, mas nós temos uma distribuição de renda muito ruim. E nós temos o IDH, que mensura educação e saúde, e nos coloca também ao 80º lugar. A meu ver, nós temos que ter uma revolução da educação no nosso país para iniciar um processo efetivo de inclusão social. Tivemos nos últimos governos uma possibilidade de emergir milhões de pessoas que estavam numa classe D ou classe E, conforme se classifica, saindo da miséria. Eu tenho certeza absoluta que pelas riquezas extraordinárias que nós temos e pelo povo extraordinário que o Brasil detém, nós haveremos de ter um país no futuro de distribuição de renda, um país onde nós vamos ter os bancos escolares bastante adequados. Você imagina esse futuro ao nosso alcance? Eu tenho 63, estamos mais ou menos ali na mesma... Ou serão nossos netos? Eu acho que isso é... Eu estimo isso, que nós vamos ver, porque até os 80 acho que não chegamos não? Espero que sim. Então eu imagino que isso, mais uns 20 anos, 2 décadas, nós vamos iniciar um processo que vai sinalizar mudanças importantes no nosso país. Não é possível nós sermos sempre um país do futuro, nós temos que ser um país do presente.
Nós temos todas as características que nos empresta essa possibilidade. É um país que tem o maior número de terra agricultável do mundo. É um país que não tem fenômenos naturais que nos tragam destruições. É um país extraordinário. Eu tenho certeza, eu confio muito no povo brasileiro que nós teremos. Mas isso aí a gente faz. Eu sei que a resposta à pergunta pode parecer ingênua. Isso é futuro, então, né? Claro, mas eu digo assim, mas isso se faz olhando para fora, quer dizer, pensando o Brasil como um parceiro mundial, uma nação que exporta produtos, ou olhando para dentro, para o seu mercado interno? Eu acho que tem que fazer as duas coisas. A questão do consumo, a meu ver, foi exaurido. Em 2008 serviu muito, mas hoje nós temos que... nós estamos numa campanha importante da UGT, que é exportar para empregar. Comerciário, conheço profundamente aqui o comércio em São Paulo, de uns anos para cá, o que veio de quinquilharia da China na 25 de março, o que nós vendemos de produtos, não só chineses ou coreanos ou de outras nações, e nós não temos ainda essa compreensão que é fundamental que nós tenhamos a capacidade de exportar produtos com valor agregado, e não só a nossa riqueza, que hoje nós exportamos só as nossas riquezas, ou do agronegócio, ou da mineração, ou minérios e assim por diante. Nós temos que efetivamente ter essa capacidade de exportar aquilo, e nós somos tão criativos, exportar aquilo que nós criamos. Nós temos condições no futuro, efetivamente, de fazer isso. Você vê, nós temos uma limitação muito grande de malha ferroviária. Exportamos toneladas e toneladas de minérios e não temos fábrica de trilho no Brasil. Somos obrigados a importar, quando se faz uma ampliação nas ferrovias ou nos metrôs, nós somos obrigados a importar o trilho da China. Então, essas questões, esses conceitos, nós vamos quebrar. Temos que quebrar, não podemos ficar exclusivamente dependendo das riquezas do Brasil, que um dia se exaurem. E isso depende do governo ou dos empresários? Isso depende da sociedade de uma forma geral. Todos nós temos que cobrar, e o mundo sindical tem que fazer a sua parte e cobrar. Por isso que nós estamos com essa campanha, que é exportar para gerar emprego. Em resumo, o senhor é otimista? Eu nasci dia 12 de outubro, dia da criança. Libra, para aqueles que acreditam muito em signo, sabe? Eu sou um otimista já pelo meu DNA. E eu tenho certeza absoluta que o povo brasileiro também é. Porque, apesar de todas as adversidades, quando se faz qualquer estatística, levando em conta se o brasileiro é feliz ou não, o brasileiro é um dos povos mais felizes do mundo. Apesar de todas as situações que nós vivenciamos. Então eu tenho certeza que eu e o povo brasileiro somos otimistas. Muito bem, muito obrigado, Ricardo Patá, pela sua entrevista. Obrigado a você que nos acompanhou. A gente fica por aqui. Até lá.